Olá! Bom, vamos pensar um pouco. Um país como o Brasil ou a Argentina não tem corpo, não tem voz. É, na verdade, uma ficção jurídica, uma ideia. Então, para que essa ideia possa negociar, protestar ou até fazer um acordo, ela precisa de gente, de pessoas de carne e osso. É exatamente para isso que serve o direito diplomático, sabe? É como se fosse o sistema operacional que permite que as nações conversem entre si. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça na sua característica mais poderosa e, vamos combinar, mais controversa, a imunidade. E aí já vem a grande questão, né? Como é que um país soberano, com suas leis, sua polícia, sua justiça, permite que outro país funcione dentro do seu próprio território? É quase como criar uma pequena ilha de lei estrangeira. Isso é um verdadeiro cabo de guerra entre o poder soberano de um lado e a necessidade de se relacionar com o mundo do outro. A solução para esse paradoxo todo está numa única palavra: imunidade. Para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte, olha só. Primeiro, vamos começar pelo básico, como as nações se representam. Depois, vamos separar o joio do trigo, entendendo a diferença entre uma embaixada e um consulado. Daí, a gente entra no coração do assunto, o tal do escudo da imunidade. Vamos ver quando ele é forte e quando ele tem umas rachaduras. E, para fechar, vamos tocar num ponto super delicado. O que acontece quando alguém ganha um processo contra uma embaixada, mas não consegue receber o dinheiro? Então, vamos. Ok, primeiro passo. Para um país abrir uma embaixada em outro, isso não acontece do nada. Não dá simplesmente para alugar um prédio, colocar uma bandeira na porta e dizer cheguei. Tudo se baseia num acordo, num princípio que é literalmente a pedra fundamental de toda diplomacia. É aqui que tudo começa. Diplomacia não é uma obrigação, é uma escolha. Um país não pode forçar outro a aceitar seus diplomatas. Isso significa que as relações podem começar, ser suspensas ou até rompidas a qualquer momento. É um verdadeiro aperto de mãos entre nações soberanas, um acordo voluntário que sustenta todo o resto. E assim que esse acordo é feito, a gente precisa entender a terminologia. Pensa como se fosse enviar uma carta. O Estado acreditante é quem envia, é o remetente. Ele envia seu representante. Já o Estado acreditado é o destinatário, é quem recebe e aceita esse representante. Entender quem envia e quem recebe é crucial, porque é isso que define as responsabilidades de cada um nessa dança diplomática tão delicada. Agora vamos para um ponto que, olha, confunde muita gente. Embaixada e consulado. Parece a mesma coisa, né? Mas no direito internacional são dois mundos bem diferentes. A diferença não está só no nome, mas na função, no poder e, o mais importante para a nossa conversa, no nível de imunidade. A embaixada é o cérebro da operação, o centro político. É lá que o embaixador se encontra com ministros, negocia acordos comerciais, discute a paz. O foco dela é a relação de Estado para Estado. É de fato a voz oficial de um governo em outro país. O consulado, por outro lado, é o braço de serviços. A missão dele não é política, é prática. Atender aos próprios cidadãos. Perdeu o passaporte? Precisa registrar um filho que nasceu no exterior? É no consulado que se resolve. Então, enquanto a embaixada fala com o governo local, o consulado fala com as pessoas. E o interessante nesse quadro é como ele resume tudo de forma bem clara. A função da embaixada é política, a do consulado é de apoio, e isso muda tudo no quesito imunidade. A imunidade de um diplomata na embaixada é quase total, especialmente na área penal. Já a de um cônsul é bem mais restrita, valendo só para os atos da função dele. E tem um detalhe importante aqui. Os privilégios se estendem para a família do diplomata, mas não para a do cônsul. Fica aí a dica. Na dúvida, é melhor ser filho de embaixador. Certo, chegamos ao centro da nossa discussão, a imunidade diplomática. É muito importante entender uma coisa, isso não é um privilégio para que o diplomata possa sair por aí furando o sinal vermelho. É uma ferramenta de trabalho, um escudo legal feito para proteger a função e não a pessoa. A ideia é garantir que a diplomacia possa funcionar sem pressão ou chantagem. As justificativas para esse escudo foram mudando com o tempo. Antigamente, se usava muito a ideia de extraterritorialidade, como se a embaixada fosse um pedacinho do solo do outro país. Hoje, a base principal é a doutrina funcional. A imunidade existe para um objetivo prático, que é garantir o trabalho do diplomata. E tudo isso está ancorado no princípio da soberania, o chamado direito de império, que basicamente diz que um Estado não pode julgar outro que é seu igual. E aqui está o ponto crucial. Esse escudo não é igual para tudo. Quando a gente fala de crimes, a imunidade penal é absoluta. Um diplomata não pode ser preso. Ponto final. Agora,
Quando o assunto é cível, como uma briga por aluguel ou um negócio particular, a imunidade já é relativa. Existem exceções. E é aqui que a gente vê a tal da doutrina funcional na prática. As exceções aparecem quando o diplomata age fora da sua função oficial. Quer dizer, se ele compra um apartamento, briga por uma herança ou abre uma loja, ele não está representando o país dele. Ele está agindo como uma pessoa qualquer. E por isso, nesses assuntos privados, o escudo da imunidade não funciona e ele tem que responder à justiça local como todo mundo. Nenhum escudo é perfeito, né? O sistema diplomático tem seus próprios mecanismos para lidar com abusos e com situações onde a imunidade simplesmente não deveria se aplicar. Vamos dar uma olhada nessas frestas? Essa aqui é a grande divisão jurídica que define os limites da imunidade do próprio Estado. Os atos de império são aqueles que só um Estado pode fazer, como declarar guerra ou assinar um tratado. Esses têm imunidade total. Já os atos de gestão são coisas que qualquer um poderia fazer, como alugar um prédio ou contratar um motorista. O exemplo clássico são as causas trabalhistas. Contratar um funcionário é um ato de gestão, então a embaixada pode sim ser processada na Justiça do Trabalho por um ex-funcionário. E se um diplomata abusa dos seus privilégios? Bom, o país que o recebeu tem uma carta na manga, uma ferramenta poderosíssima. Declará-lo persona non grata, ou seja, pessoa não bem-vinda. Isso pode ser feito a qualquer hora, sem precisar da justificativa. E aí, o país que enviou o diplomata é obrigado a chamá-lo de volta imediatamente. É o controle final do país anfitrião. E esse ponto aqui é fundamental. Um diplomata não pode chegar e falar, eu abro mão da minha imunidade. Por quê? Porque a imunidade não é dele, é do Estado que ele representa. É uma proteção do país. Então, só o país que o enviou, o Estado acreditante, pode tomar a decisão de renunciar a essa proteção e permitir que seu diplomata seja julgado. Bom, vamos entrar na parte final e talvez a mais complicada de todas. Digamos que alguém processou uma embaixada por uma questão trabalhista e ganhou a causa. Ótimo. E agora? Como é que se recebe o dinheiro? É aqui que a coisa fica bem complexa. Esse é o famoso problema do ganha, mas não leva. Conseguir uma sentença a seu favor no tribunal é só a primeira parte. A segunda, que é a execução, ou seja, receber o dinheiro, quase sempre fica travada. Isso acontece porque a imunidade de jurisdição, que é o direito de não ser processado, é uma coisa, e a imunidade de execução, que é o direito de não ter seus bens penhorados, é outra, completamente diferente. Vencer a primeira não garante passar pela segunda. Para que o pagamento aconteça, são necessárias duas renúncias separadas. A primeira é para deixar o processo correr na justiça. Mas mesmo que o Estado perca, os bens dele continuam protegidos. É preciso uma segunda renúncia específica para a execução para que um juiz possa autorizar a penhora dos bens. E, sinceramente, isso quase nunca acontece. Então, como é que se faz para receber? Existem basicamente 3 caminhos. O primeiro, e mais raro, é o Estado simplesmente concordar e renunciar à imunidade de execução. O segundo é pedir ajuda à justiça do outro país através de uma carta rogatória. É basicamente pedir para os tribunais de lá forçarem o pagamento. E o terceiro, que é o mais criativo, é tentar achar bens que não são usados para a função oficial. O caso da escola de idiomas é um ótimo exemplo disso. A justiça entendeu que administrar uma escola não é função de uma embaixada e, por isso, o dinheiro da escola podia sim ser penhorado. E só para complicar um pouquinho mais, a regra para organizações como a ONU ou a UEA é diferente. Enquanto a imunidade dos países é relativa, baseada naquela divisão entre atos de império e gestão, a das organizações internacionais costuma ser absoluta. Isso porque elas não seguem a Convenção de Viena, e sim os seus próprios tratados de criação, que muitas vezes dão uma proteção ainda mais forte, até mesmo em casos trabalhistas. E isso tudo nos deixa com uma última questão para pensar. A gente viu como a imunidade protege a função diplomática. Mas e quando a gente fala de crimes gravíssimos como genocídio, pirataria, crimes de guerra? Será que existem crimes tão terríveis que simplesmente anulam qualquer imunidade, qualquer fronteira? O direito internacional hoje discute muito a ideia de uma jurisdição universal para esses casos, onde qualquer país poderia julgar os responsáveis. Mas definir os limites desse poder sem destruir a soberania dos estados é talvez o maior desafio jurídico do nosso tempo.